Como fazer um plano de aula de ensino religioso? Você quer fazer um plano de aula de ensino religioso e não sabe por onde começar? Não precisa se preocupar, que o professor Davi Souza está aqui para te ajudar, beleza? Vem comigo! Opa! Professor Davi Souza na área, trazendo mais um vídeo para você. Nesse vídeo é o vídeo número 1, onde a gente vai falar sobre o componente curricular ensino religioso, entendendo como ele está dentro da BNCC, acerca dos seus termos, conceitos e pegando todas essas informações para que a gente possa assim estruturar o nosso planejamento. E é por essa razão que eu te convido a se inscrever nesse canal para você não perder nenhum conhecimento pedagógico que vai ajudar você a se tornar um profissional melhor. Te convido também a deixar o seu like aqui nos comentários, perguntas, dúvidas, questionamentos, para que assim a gente possa favorecer a nossa troca pedagógica. Te convido também a compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo, com aquele seu colega, no grupo da faculdade, no grupo da coordenação, no grupo dos professores, para que assim a gente possa divulgar informação e contribuir para que todos os nossos colegas possam entender como funciona a BNCC e assim aplicar ela em seu planejamento. Então, vamos lá iniciar esse processo pedagógico. Então vamos iniciar mais um processo pedagógico. Hoje a gente vai aprender a fazer um plano de aula de ensino religioso. Nós estamos finalizando a nossa maratona plano de aulas, onde a gente fez um plano de aula de português, matemática, geografia, história, ciências, artes, educação física e nesse vídeo sobre o ensino religioso. Tá certo? Fazendo referência a planos de aulas do Fundamental 1. Próximos vídeos, Fundamental 2, depois do Fundamental 2, ensino médio e por aí vai. Beleza? Então vamos lá, lembrando que para cada conteúdo, para cada componente curricular, nós temos o quê? Nós temos 3 videoaulas. E com o decorrer das suas perguntas, eu vou fazendo novos vídeos para que eu possa ajudar você no seu planejamento escolar, fazendo com que você venha entender como trabalhar e o que trabalhar em sala de aula. Beleza? Então vamos dar início ao nosso processo pedagógico. Primeiramente, para a gente iniciar o nosso processo pedagógico, nós precisamos da Base Nacional Comum Curricular. E o que é a Base Nacional Comum Curricular? A Base Nacional Comum Curricular é o documento norteador de toda a educação básica. Então, primeiro, para a gente iniciar a nossa aula, a gente vai baixar a BNCC. Então, a gente vem aqui no Google, coloca BNCC, depois de colocar a BNCC, você clica em Enter e você vai nesse site, ó, Base Nacional Comum Curricular, que é o site do MEC. Clicou aqui, você vai abrir esse site aqui, ó, Base Nacional Comum Curricular. Você vai baixar um pouquinho. E você clica aqui, ó, BNCC em PDF. Clicou em BNCC em PDF, vai abrir outra aba que é esse documento que é a nossa Base Nacional Comum Curricular, tá certo? Você vem aqui nessa aba aqui e faz o download e você vai encontrar no seu computador. Como eu já fiz todo esse procedimento, a gente vai dar continuidade a partir aqui do documento que eu já baixei, tá certo? Para você encontrar o ensino religioso dentro da Base Nacional Comum Curricular, ela está encontrada na página 435. Mas antes, eu vou fazer uma breve introdução aqui para você entender, tá certo? Como ela está alocada dentro da BNCC. Como ela está alocada dentro da BNCC. Vamos lá. Dentro da BNCC, nós temos áreas de atuação, que são as áreas de conhecimento da BNCC. Nós temos linguagens, nós temos a matemática, nós temos ciências da natureza, nós temos ciências humanas e nós temos aqui o ensino religioso. Na área de linguagens, nós temos a língua portuguesa, artes, educação física e a língua inglesa no ensino fundamental 2, tá certo? Somente no fundamental 2 nós temos a língua inglesa. Matemática, o componente curricular matemática, ciências da natureza, o componente ciências. Quando a gente vem assim a nível de ensino médio, nós temos biologia, física e química. Ciências humanas, nós temos geografia e história. A nível de ensino médio, nós temos história e geografia, filosofia e sociologia. E o ensino religioso aqui nós encontramos no fundamental. Beleza? Entendendo todos esses componentes de área que a gente já fez, toda essa introdução, já fizemos o plano de aula parte 1 e parte 2 para todos esses componentes curricular, estaremos agora no ensino religioso, que como eu falei para vocês, é a página 435. É muito importante, professores e queridos alunos também, que vocês tenham em mente que vocês precisam ler a BNCC para que vocês possam assim adquirir novos conhecimentos, entender toda a problemática que ela apresenta, a fim de aperfeiçoar o seu conhecimento e assim você conseguir trabalhar com a BNCC dentro de sala de aula. Porque a BNCC é o documento norteador.
Então, para você planejar, você vai precisar da BNCC. Para você se estudar para o concurso, você vai precisar da BNCC. Para quando você for fazer uma seleção particular, você vai precisar da BNCC. E, sobretudo, entender a BNCC é fazer com que você tenha um planejamento mais arranjado, mais organizado e, principalmente, melhor adaptado para você conseguir trabalhar em sala de aula. Nós vamos iniciar com a leitura e, na medida da leitura, a gente vai fazendo as nossas intervenções. Ao longo da história da educação brasileira, o ensino religioso assumiu diferentes perspectivas teórico-metodológicas, geralmente de viés convencional e interconfessional. A partir da década de 80, as transformações socioculturais que provocaram mudanças paradigmáticas no campo educacional também impactaram no ensino religioso. Em função dos promulgados ideais de democracia, inclusão social e educação integral, vários setores da sociedade civil passaram a reivindicar a abordagem do conhecimento religioso e o reconhecimento da diversidade religiosa no âmbito dos currículos escolares. O Brasil, ele é o resultado de várias culturas, de vários povos, ao mesmo passo de também várias religiões. E a partir desse questionamento, a partir desse histórico brasileiro, é que a própria BNCC foi pautada pelo multiculturalismo. A partir desse multiculturalismo, nós também temos múltiplas religiões, onde temos alemãs, asiáticas, africanas, portuguesas, francesas e por aí vai. Com essa variedade de religiões, com essa diversidade de religiões que nós encontramos dentro do nosso Brasil, a gente também precisa ter a cautela de trabalhar esse conhecimento dentro de sala de aula. Haja vista que o próprio conhecimento religioso ele faz parte da humanidade, sobretudo da própria formação integral dos nossos alunos como um total da nossa própria sociedade. Que a formação da nossa sociedade ela requer a contribuição religiosa, requer a contribuição familiar, contribuição do Estado, contribuição da escola, contribuição dos professores, contribuição do ambiente, a fim de possibilitar essa formação no indivíduo. Diante de toda essa problemática em relação a essa variedade de religiões e também a criação de paradigmas que anteriormente eram verdades absolutas e com o decorrer do tempo, com o advento das tecnologias, das ciências, a gente vai entendendo melhor aquelas situações e assim conseguindo ter uma outra interpretação sobre esses mesmos conhecimentos. E assim tudo isso faz parte do conhecimento científico, tudo isso faz parte da própria ciência, faz parte da própria sociedade. A gente entender as situações, entender as problemáticas e assim analisar de uma forma reflexiva e também indagar sobre aquela problemática a fim de alcançar novos conhecimentos. Idear de democracia, inclusão social e educação integral. Quando a gente fala de democracia, quando a gente fala de inclusão, a gente automaticamente tem que entrar em um conceito de diálogo, de conceitos, de discussões. E quando eu falo de discussões, eu não falo de intolerância, mas sim de a gente ter a capacidade de sentarmos, analisar uma determinada situação e assim entrar no conceito de democracia, onde a gente vai fazer um tipo de votação, onde a gente vai elaborar novos argumentos, onde a gente vai buscar novas pesquisas para alcançar um dado resultado. E diante de um país tão múltiplo, tão diverso, a democracia também deveria existir em relação às próprias religiões. Mas por que essa e não essa? Por que esta e não aquela? A fim de alcançar novos conhecimentos e assim possibilitar a melhor forma possível na formação integral dos nossos alunos, que tem um alvo principal aqui da educação básica, uma formação integral, onde o aluno vai ser um cidadão de bem e também ativo dentro da própria sociedade. A abordagem do conhecimento religioso e o reconhecimento da diversidade religiosa no âmbito dos currículos escolares. Conhecimento religioso. O que é o conhecimento religioso? Será que o conhecimento religioso são os dogmas religiosos, são as verdades religiosas ou é o conhecimento religioso? Toda religião tem o seu conhecimento religioso e o conhecimento religioso ele pode participar da nossa sociedade, assim mesmo da nossa sala de aula, a fim de produzir a cultura da paz, o reconhecimento da diversidade religiosa. Nós somos múltiplos, nós somos diferentes e por sermos diferentes nós devemos ser um contra o outro? Não. Precisamos realmente aprender a conviver em sociedade para preservar a cultura da paz. No âmbito dos currículos escolares, cada escola está em um estado e em um município diferente. E cada estado, cada município tem ali as suas particularidades regionais, que devem ser
adicionadas a esse currículo escolar para possibilitar os alunos a entender e compreender aquela realidade regional que ele participa. A BNCC, como eu já falei para vocês nas aulas antigas, a BNCC ela não é engessada. A BNCC ela não é um tijolo nem cimento seco, não é concreto. A BNCC ela é flexível, porque ela vai dar a base nacional comum, que é os conteúdos que devem ser trabalhados, e os estados e os municípios devem adicionar a esse currículo todas as suas particularidades regionais. A Constituição Federal de 88 e a LDB 9394/96 estabeleceram os princípios e os fundamentos que devem alicerçar epistemologias e pedagogias do ensino religioso, cuja função educacional, enquanto parte integrante da formação básica do cidadão, é assegurar o respeito à diversidade cultural regional. Princípios e fundamentos. Eu gosto muito dessas duas palavras, que elas são muito importantes quando a gente vem analisar dentro de um contexto. Princípios são as leis e as regras que nos levam a tomar decisão. E fundamentos são tudo aquilo que nos faz, que faz com que a gente venha consolidar esses princípios. Um exemplo prático para ficar fácil para você, por exemplo, quando a gente vai construir uma casa. Quando a gente vai construir a casa, quando a gente vai alicerçar a casa toda pelo chão ali, em relação àqueles alicerces, ali são os fundamentos. Os pilares que a gente vai levantar se chamam os princípios. Então, quando a gente vem falar da Base Nacional Comum em relação a princípios e a fundamentos, a gente tem que entender como esse processo aconteceu em um fator histórico, como a gente discutiu isso lá na História e na Geografia, a gente tem que interpretar o que aconteceu na história a partir do pensamento daqueles historiadores. Quando a gente pega aquele pensamento, entende aquela visão, a gente puxa pra gente questionar com os conhecimentos que nós temos hoje, a fim de alcançar a verdade mais próxima daquela realidade. A verdade mais concreta. Epistemologia, porque a gente fala de histórico, e pedagogia, porque a gente fala de ensino desse conhecimento em sala de aula. Parte integrante da formação básica do cidadão. A própria BNCC está dizendo aqui que o ensino religioso faz parte integrante da formação básica do cidadão. Então a gente não pode excluir essa informação dos nossos alunos. E assegurar o quê? O respeito à diversidade cultural e religiosa. E sem proselitismo, ou seja, privilegiar uma determinada religião. Então, quando a gente vai trabalhar o ensino religioso em sala de aula, nós iremos trabalhar o ensino religioso e não a religião, o que é completamente diferente. Falar de ensino religioso é uma coisa, falar de religião é outra completamente diferente. E a gente tem que ter muita atenção sobre esses dois termos, sobre esses dois conceitos, tanto a nível de BNCC como a nível de provas que a gente possa enfrentar. Tá certo? Estabelecendo como componente curricular de oferta obrigatória nas escolas públicas de ensino fundamental, com matrículas facultativas em diferentes regiões do país. Então, o componente curricular ensino religioso ele é obrigatório ter na escola a nível de ensino fundamental, mas a matrícula é facultativa. Caso algum dos alunos não queira participar desse componente curricular em relação às crenças familiares, a escola vai ter que, ali, em um outro momento, disponibilizar outras atividades que ele venha compensar e assim não ser prejudicado. Em diferentes regiões do país foram elaboradas propostas curriculares, cursos de formação inicial e continuada e materiais didáticos pedagógicos que contribuíram para a construção da área do ensino religioso, cuja natureza foi o que eu acabei de falar para vocês. Considerando os marcos normativos e inconformidades, o ensino religioso ele tem alguns objetivos que são 4, e eles são muito importantes da gente conversar com eles aqui e entender a finalidade do ensino religioso em escola, em sala de aula. Proporcionar a aprendizagem dos conhecimentos religiosos, culturais e estéticos a partir das manifestações religiosas percebidas na realidade do educando. Professores, nós iremos proporcionar, propiciar, desenvolver e contribuir. Nós não iremos formar. Tá certo? Nós iremos contribuir para o processo de formação integral dos nossos alunos a partir dos conhecimentos pedagógicos que nós trabalhamos em sala de aula, seja através da escolarização ou seja através da própria integração desses conhecimentos pedagógicos na realidade integral, né, que ultrapassa esses conhecimentos escolares buscando ali trabalhar a cidadania em sala de aula. Então nós vamos proporcionar, nas nossas aulas de ensino religioso, proporcionar a aprendizagem dos conhecimentos religiosos, culturais e estéticos a partir das manifestações religiosas percebidas na realidade do educando. Como nós estamos em estados diferentes, em municípios diferentes, e o próprio Brasil ele é diferente em suas particularidades regionais,
cada região tem ali uma tendência a se aprofundar em um determinado ritmo religioso. Então a gente tem que ter em mente que, se em uma determinada região tem maiores quantidades dessa determinada religião, a gente vai adicionar essa informação ao nosso currículo para que a gente possa trabalhar. Mas isso não quer dizer que a gente vai impedir que as outras religiões, que os outros conhecimentos religiosos possam ser incorporados no nosso currículo. Como eu falei aqui na frente, a gente não pode aqui efetivar atividades que venham o quê? Fortificar o proselitismo. A gente vai trabalhar com todos os conhecimentos religiosos. Lembrando que nós iremos trabalhar com os conhecimentos religiosos e não com os dogmas religiosos. Nós não estaremos em sala de aula ensinando religião, mas conhecimento religioso. Ah, professor, mas conhecimento religioso e religião é a mesma coisa. Não é. Dentro da religião nós temos dogmas, nós temos princípios e nós temos verdades absolutas para aquele grupo religioso. Conhecimento religioso é analisar o que a religião fez ou faz, qual é o seu marco histórico, como ela tem contribuído e o que ela tem ajudado em relação ao convívio social, à harmonia da paz. Então esse é o conhecimento religioso, onde a gente vai analisar religiões por religiões, conceitos por conceitos, a fim de conseguir entender e interpretar todas essas informações e, o mais importante, colocar em prática. B. Propiciar conhecimento sobre direitos à liberdade de consciência e de crença, no constante propósito da promoção dos direitos humanos. Todos temos direito à crença e à consciência. Se a minha consciência coincide com a minha crença, então eu tenho o meu direito a culto. Então eu tenho o meu direito a realizar aquele conhecimento religioso. Por quê? Porque eu também tenho direitos. Um desses direitos que eu tenho é da expressão de crença. Então em sala de aula a gente também tem que ter bastante cuidado acerca dessas diferenciações, porque todos os alunos têm o direito de estar em sala de aula, têm um direito à educação, ao mesmo passo que eles também têm direito ao seu culto religioso. Tá certo? Desenvolver competências e habilidades que contribuam para o diálogo entre perspectivas religiosas e seculares da vida, exercitando respeito à liberdade das concepções e o pluralismo de ideias, de acordo com a Constituição Federal. Diálogo. A gente costuma dizer que dentro da democracia, o melhor argumento é o que vence, porque a gente está ali trocando ideias. É uma mesa redonda, onde a gente tem trocas de informações, e isso acontece através do diálogo. Será que diferentes religiões, pessoas que têm diferentes religiões, eles podem almoçar em um mesmo restaurante? Coloca aqui nos comentários a sua resposta. Não só podem, como devem. O importante é que eles entendam que seus limites. Que eles entendam que estamos num restaurante, então nós vamos respeitar todos, até porque nós estamos aqui para comer e não discutir religião. Quando a gente vem falar de perspectivas religiosas e seculares da vida, porque para cada conhecimento religioso existe um nível transcendental que ultrapassa as secularidades da vida, as secularidades da matéria, do concreto. Então, independente do conhecimento religioso a ser trabalhado, a gente também tem que ter essa cautela. Por quê? Porque a sociedade ela é concreta, a sociedade é material, a sociedade é biológica. E por ser material, biológica, a gente precisa conviver. E se a gente precisa conviver, a gente precisa entender nossos limites, entender que nós precisamos respeitar o próximo, entender que nós podemos habitar em sociedade respeitando e não infringindo os nossos conhecimentos religiosos, e não infringindo os nossos conhecimentos que a gente tem acerca dos conceitos das filosofias de vida. A liberdade de concepção e o pluralismo de ideias. Pluralismo de ideias, múltiplas ideias. Por mais que eu goste de blusas azuis, isso não quer dizer que se você usar branco, uma blusa branca, isso vai me infringir. A gente tem ideias diferentes, mas a gente pode ir no shopping e eu com a minha blusa azul e você com a blusa branca. Por mais que eu goste da blusa azul, eu que irei com a blusa azul. Por mais que você vá com a blusa branca, você vai ir com a blusa branca. E tanto faz, e tudo bem, e tá certo. Por quê? Por mais que tenhamos ideias diferentes, nós vamos fazer apenas o quê? Vamos apenas no shopping, fazer compras, sei lá, tomar um sorvete, ir no cinema, não sei. O que deve importar mais é acerca do meu eu em relação ao seu eu e em relação ao seu eu conosco. Ah, professor, agora ficou confuso com o seu conceito. Lá na educação infantil a gente falou sobre o eu, o outro e o nós. Eu preciso me entender como indivíduo e você precisa se entender como indivíduo.
Ao passo de eu entender que eu, indivíduo individual, vou respeitar você, indivíduo individual, e nós, como os indivíduos individuais, iremos conviver e atuar em sociedade. O nós, em convivência, em harmonia, onde a gente vai se respeitar e assim colaborar para a harmonia da cultura da paz entre essas diferentes ideias. Não é porque eu tenho ideias diferentes de você que eu vou lhe discriminar, lhe destratar, lhe maltratar, lhe menosprezar. São apenas ideias. Ideias são ideias. Como eu falei o exemplo das cores. Beleza? Então vamos dar continuidade. Caso não tenha ficado claro, deixa aqui nos comentários que eu estou aqui para te ajudar. Tá certo? Contribuir para que os educandos construam seus sentimentos pessoais de vida a partir de valores, princípios éticos e de cidadania. Contribuir, pessoal. Contribuir. Eu não irei formar ninguém. Eu irei contribuir, as minhas aulas irão contribuir para a formação integral dos meus alunos. Contribuir. Nós não iremos formar ninguém. Contribuir. O professor tem a sua contribuição, a família tem sua contribuição, a escola tem sua contribuição, o Estado sua contribuição, as escolas têm sua contribuição, as igrejas têm sua contribuição, a sociedade tem sua contribuição, o ambiente tem sua contribuição, os amigos têm sua contribuição, e assim a gente vai moldando os nossos alunos, e assim a gente vai moldando cada pessoa. Eu sou moldado por todos esses fatores que contribuíram na minha formação. Você, da mesma forma. Então, em sala de aula, nós iremos contribuir para que exista a cultura da paz a partir de valores, a partir de princípios éticos e a partir da própria cidadania. Valores, respeitar, amar, colaborar. Princípios éticos, nós temos ideias diferentes. Mas por mais que tenhamos essas ideias diferentes, a gente pode pegar o ônibus junto, a gente pode lanchar junto, a gente pode conviver junto, a gente pode ir no cinema junto. Por mais que tenhamos ideias diferentes. Em cidadania, nossos alunos, ao sair da sala de aula, do ambiente de escolarização, eles precisam atuar na nossa sociedade de forma ativa e que possa contribuir para a cultura da paz. Então a gente tem que estar pautado pelos esses 3 princípios. Tudo bem? Então vamos lá. O conhecimento religioso. O que é o conhecimento religioso? O objeto da área de ensino religioso é produzido no âmbito das diferentes áreas de conhecimento científico das ciências humanas e sociais, notadamente das ciências das religiões. Essas ciências investigam a manifestação dos fenômenos religiosos em diferentes culturas e sociedades, enquanto um dos bens simbólicos resultantes da busca humana por respostas aos enigmas do mundo, da vida e da morte. A gente sabe que, historicamente falando, as religiões, elas tiveram, os conhecimentos religiosos, eles tiveram sua participação na história, no presente e terão no futuro. Então a gente tem que analisar todos esses conhecimentos, esses contextos e trabalhar essas informações de forma, como eu falei para vocês, através dos valores, dos princípios éticos da cidadania. De modo singular, complexo e diverso, esse fenômeno alicerçaram distintos sentidos e significados de vida e diversas ideias de divindade, em torno dos quais se organizaram como cosmovisões, linguagens, saberes, crenças, metodologias, narrativas, textos, símbolos, ritos, doutrinas, tradições, movimentos, práticas e princípios éticos e morais que a gente vai discutir com uma amplitude mais um pouquinho aqui na frente. Os fenômenos religiosos, em suas múltiplas manifestações, são parte integrante do substrato cultural da humanidade. Então, o próprio conhecimento religioso faz parte da formação da humanidade. Cabe ao ensino religioso tratar os conhecimentos religiosos a partir de pressupostos éticos, como eu falei para vocês, e científicos, sem privilégio de nenhuma crença ou convicção. Lá na matemática a gente falou sobre o conhecimento matemático, conhecimento sobre textos na linguagem português, conhecimento sobre espaço na geografia, conhecimento sobre tempo na história, conhecimento científico em ciências, conhecimento artístico lá nas artes, conhecimento sobre o corpo, que é a cultura corporal de movimento na educação física, e nós estamos agora falando sobre o conhecimento religioso. E esse ensino e esse conhecimento religioso, assim como todos os outros conhecimentos, são baseados pelo científico. E o que é o científico? É quando a gente vai analisar aquela informação, aquele conhecimento a partir do pensamento do autor daquela época. Quando a gente encontra essas informações e esses conceitos, a gente pega todas essas informações, confronta com as informações que nós temos hoje, com as verdades que nós encontramos hoje,
para que assim a gente possa produzir o conteúdo mais puro, mais íntegro possível, para que possa contribuir de uma forma harmônica, ativa, com aprendizagem significativa, aprendizagem de relevância para os nossos alunos. Então a gente também tem que ser pautado pelo conhecimento científico aqui. E sem privilegiar nenhuma crença ou convicção, tá certo? Existem várias crenças e para cada crença existe sua convicção. Então a gente tem que entender essa diversidade, essa variedade e trabalhar a partir dos conceitos, dos valores e dos princípios éticos. Isso implica abordar esses conhecimentos como base nas diversas culturas, base nas diversas culturas e tradições religiosas, sem desconsiderar a existência de filosofias seculares da vida. Será que entre as religiões, entre os conhecimentos religiosos, será que existe uma informação básica entre elas? Coloca aqui nos comentários essa informação que você conhece. Será que existe? Será que todas as religiões elas falam de amor? Tem algumas que falam muito sobre o amor, porque é através do amor que nós podemos mudar a vida das pessoas. Olha que massa! Então a gente vai trabalhar esse conhecimento, essa informação em sala de aula. Olha como é importante. Filosofias seculares da vida. Por mais que nós venha falar do ensino religioso, e quando a gente vem falar do ensino religioso, a gente vem falar de entidades cósmicas ou não cósmicas, a gente vem falar de seres não terrestres, a gente também não pode se esquecer das filosofias seculares do concreto, da vida, da sociedade. A harmonia, a cultura da paz. No ensino fundamental, o ensino religioso adota a pesquisa, pesquisa. A gente vai analisar vários conhecimentos religiosos. O diálogo, a gente vai falar sobre argumentos, sobre princípios, sobre culturas, sobre alvos, sobre feitos, sobre realizações, sobre contribuições, como princípios mediadores e articuladores dos processos de observação, identificação, análise, apropriação e ressignificação de saberes, visando o desenvolvimento de competências específicas. Dessa maneira, busca problematizar representações sociais. Dessa forma, busca problematizar representações sociais preconceituosas sobre o outro, com o intuito de combater a intolerância, a discriminação e a exclusão. Quando a gente vem falar sobre observação, a gente precisa analisar. A gente precisa indagar uma dada informação. A partir daí, a gente vai identificar esses conceitos, essas informações, e vamos aprofundar ainda mais através da indagação essas análises, adquirindo novos conhecimentos, se apropriando de novos conhecimentos e confrontando com os conhecimentos que tínhamos ou com os conhecimentos que temos, para a partir daí fazer uma ressignificação. E quando a gente tem uma ressignificação, a gente tem a assimilação e a acomodação, que a gente fala muito isso em Piaget. Quando a gente tem essas informações, a gente adquire novos conhecimentos. E é a partir da adesão desses novos conhecimentos que a gente tem o desenvolvimento de habilidades e a união de várias habilidades nós encontramos as competências. E nós precisamos combater a intolerância, a discriminação e a exclusão. Incrível, quando a gente fala de intolerância, a gente fala de direito de expressão. E a gente discutiu lá no componente de artes o que é o direito de expressão. O que é para você? O que é o direito de expressão? Coloca aqui nos comentários. O que é direito de expressão? Nem todo direito de expressão é um direito válido. E ponto final. Nem todo direito de expressão é um direito de expressão válido e ponto final. Porque no momento que você diz, entre aspas, que tem um direito à expressão, mas você discrimina, omite, oprime, desvaloriza, discrimina alguém, algo ou algum símbolo religioso, isso não é isso não é uma ação, isso não é um ato de expressão, uma ação expressiva, isso é uma intolerância. Expressão, o meu direito de expressão, ele acontece quando o seu também acontece. O meu direito de expressão acontece quando eu não estou desprezando ou menosprezando ninguém. Tá certo? Então a gente precisa também ter até cuidado sobre essas informações. Todos temos o direito à expressão. Todos temos. Mas no momento que eu estou discriminando alguém, isso já não é mais direito à expressão. No momento que eu estou zombando de alguém, isso já não é mais direito de expressão. Tá certo? Então vamos ter cuidado com essas informações para combater a intolerância, a discriminação e a exclusão. Como falei para vocês no exemplo, será que pessoas que têm religiões diferentes podem comer no mesmo restaurante? Podem. Agora elas precisam ser tolerantes, evitar qualquer tipo de discriminação e a exclusão, e sim a inclusão. Por isso, a interculturalidade e a ética da alteridade constituem fundamentos teóricos e pedagógicos do ensino religioso. Por quê?
favorecem o reconhecimento e respeito às histórias, memórias, crenças, convicções e valores de diferentes culturas, tradições religiosas e filosóficas da vida. A interculturalidade, por inter, várias culturas, minha cultura e a sua cultura. A alteridade, o meu direito de individualidade, o meu direito de ser autêntico. Então preciso também ter esse respeito. Para fazer o quê? Respeitar as histórias, as memórias, as crenças, as convicções, os valores de diferentes culturas, tradições religiosas e filosofias de vida. O ensino religioso busca construir, por meio de estudos dos conhecimentos religiosos e das filosofias de vidas, atitudes de reconhecimento e respeito às alteridades, respeito às individualidades. Trata-se de um espaço de aprendizagem, experiências pedagógicas, intercâmbios, diálogos permanentes que visam o acolhimento das identidades culturais, religiosas ou não. Eu costumo dizer que o professor ele aprende muito porque ele convive em um ambiente com muitas ideias, com muita variedade de ideias. E por como ele tem essa capacidade de respeitar, ele aprende muito. Então a gente precisa ter esse acolhimento das identidades culturais, religiosas ou não, esses conhecimentos religiosos ou não, a partir das alteridades, individualidades de cada conhecimento e ensino religioso. Na perspectiva da interculturalidade, direitos humanos e cultura da paz. Olha aqui a cultura da paz. Essa informação é muito importante, cultura da paz. Tais finalidades se articulam aos elementos da formação integral dos estudantes na medida em que fomentam a aprendizagem da convivência democrática e cidadã, princípio básico, a vida em sociedade. Olha como é importante a gente entender o que é convivência. Olha como é importante a gente conhecer mais dos conhecimentos religiosos, não a ponto de se tornar um religioso, mas a ponto de conviver em sociedade, a ponto de ter essas filosofias de vida e assim conseguir viver em sociedade. Nós entramos agora nas competências específicas do ensino religioso para o ensino fundamental, então é muito importante você ler todas essas competências uma a uma para você entender o alvo de cada competência, o princípio de cada competência para você conseguir colocar isso tudo em seu plano de aula, tá certo? Vamos agora entrar diretamente no ensino religioso. Dentro do ensino religioso, nós temos a imanência, que é a dimensão concreta, biológica, e a transcendência, que é a dimensão subjetiva, simbólica. Ah, mas por que eu preciso trabalhar o ensino religioso se nós estamos trabalhando aqui dentro da imanência, né? Por que eu tenho que trabalhar essa informação? Imanência é tudo aquilo que é concreto. Tudo aquilo que é concreto. Que eu pego, que eu vejo, que eu sinto. Transcendência é tudo aquilo que ultrapassa essa matéria, que nós chamamos do espiritual, da outra fase, esses conhecimentos. Então, quando a gente vem falar do ensino religioso, a gente também trabalha com a imanência e com a transcendência. Na matemática, nós trabalhamos com dados. No português, nós trabalhamos com textos. Nas ciências, nós trabalhamos com conhecimentos científicos. E no ensino religioso, nós trabalhamos com o ensino religioso a partir da imanência e da transcendência. Ambas as dimensões possibilitam que os humanos se relacionem entre si, com a natureza e com as divindades, percebendo-se como iguais e diferentes. Por mais que sejamos todos diferentes, somos iguais porque somos humanos. Diferentes porque cada pessoa tem as suas particularidades. Nós podemos conviver em sociedade. Sem dúvidas, podemos conviver em sociedade. Temos aqui o reforço do princípio da alteridade, quando a gente fala do eu, do outro e do nós. Como a gente falou lá no conceito lá atrás. Existe uma frase que ela representa muito, muito o eu, o outro e o nós. Ama ao teu próximo como a ti mesmo. Essa frase curta, altamente profunda em relação ao ensinamento. Esse é um ensinamento histórico protestante muito forte. Ama ao teu próximo como tu amas a ti mesmo. Se a gente analisasse o outro a partir de nós mesmos, a gente não ia ter tanta confusão, tanta briga, tanta discórdia, tanta discriminação. Porque quando eu amo, por que eu amo o próximo? Porque eu tenho um amor primeiro. E quando eu tenho um amor, esse amor transborda para que eu possa amar o outro. A gente só pode ofertar aquilo que temos. Eu só posso dar conhecimento se eu tiver conhecimento. Só posso dar esse lápis para você se eu tiver um lápis. Só posso dar dinheiro a você se eu tiver dinheiro. Então, eu tenho que amar ao próximo. E quando eu falo amar não quer dizer aceitar, não quer dizer que eu tenho que
que fazer os seus quereres, isso não tem nada a ver com isso. Amar é eu aceitar e respeitar você dentro dos meus limites e dentro dos seus limites. E é o outro tem suas diversidades, o outro tem os seus problemas, o outro tem a sua alteridade, o outro tem sua individualidade. Mas isso não impede que a gente possa conviver com nós em sociedade. Então a gente precisa ter bastante atenção sobre esse conhecimento. Cultura da paz, possibilitar a cultura da paz. Somos todos diferentes, mas ao mesmo passo somos todos iguais. E se somos todos iguais, temos direitos iguais. E se temos direitos iguais, nós vamos propiciar a cultura da paz para que a gente possa viver em sociedade. Bacana? Tais elementos em base às unidades temáticas. Nós vamos entrar nas unidades temáticas, que são 3, tá certo? Identidades e alteridades. A ser abordada ao longo de todo o ensino fundamental, especialmente nos anos iniciais, que faz o que? Referencial, que acolham o caráter singular e diverso do ser humano. Acolham o caráter singular e diverso do ser humano. Somos todos iguais porque somos humanos, mas todos somos diferentes. E por mais diferentes que sejamos a nível de crença, a nível de orientação sexual, a nível de cor, a nível de cultura, a nível de pele, a nível de gostos, sabores, a nível de estilo de vida, nós precisamos aprender a conviver em paz. A dimensão da transcendência é matriz dos fenômenos e das experiências religiosas, uma vez que em fase da finitude, os sujeitos e as coletividades sentiram-se desafiados a atribuir sentidos e significados à vida e à morte. Na busca de respostas, o ser humano conferiu valor de sacralidade a objetos, sacralidades, santo, coisas, pessoas, forças da natureza ou seres sobrenaturais, transcendendo a realidade concreta. Existem muitos conceitos que são finitos e muitos conceitos que são finitos a partir de um dado ensino religioso, a partir de dada informação. Como é possível alguém com um cajado bater no mar, bum, e o mar se abrir? Falando em concreto, isso não é possível. Mas agora, quando a gente transcende, isso é possível. Isso se chama o quê? A ação da fé. Entendeu? Transcendeu o concreto, ultrapassou o concreto. Após a morte, terminou, vivi a minha vida, morri, eu vou viver uma segunda fase em um outro planeta, em uma outra realidade, em uma outra fase espiritual. Eu vou reencarnar. Então isso ultrapassou o quê? O concreto. Saiu do concreto e transcendentou. Foi o quê? Uma transcendência. Ele foi transladado. Então esse conhecimento é um conhecimento religioso, um conhecimento de fé. E tem vários conhecimentos sobre esses que a gente encontra nos ensinos religiosos de uma forma geral. Essa dimensão transcendental é mediada por linguagens específicas, tais como símbolo, mito e o rito. Quando a gente fala de símbolo, porque nós dentro das religiões temos simbologias, temos o cartiçal, temos o pão sem fermento, a mitologia, porque a gente fala de um conto, porque temos as culturas folclóricas, né? As religiões folclóricas, o rito, quando a gente fala daquela cerimônia, onde todos estaremos em silêncio, onde em um determinado momento vamos bater palma, em um determinado momento nós iremos saudar o nosso irmão, e assim vai funcionando com cada particularidade. Tal experiência é uma construção subjetiva, alimentada por diferentes práticas espirituais, ritualísticas, que incluem a realização de cerimônias, que é o rito, né? Celebrações, orações, festividades, peregrinações, entre outras. Lembrando que o alvo aqui não é realizar cerimônias religiosas, mas possibilitar uma análise, uma verificação, uma participação, uma vivência através desses ritos. Enquanto linguagem gestual, os ritos narram, encenam, repelem e representam histórias de acontecimentos religiosos. Temos os espaços e os territórios sagrados, que a gente também vai analisar sobre esses locais. Espaços, territórios, irei subir ao monte, porque irei fazer um sacrifício a um determinado Deus. Territórios sagrados, irei até a Mata Verde, porque na Mata Verde, o ambiente da Mata Verde vai me possibilitar renovar as minhas energias, onde eu vou pedir uma entidade santa
essa força para prosseguir lutando as adversidades. Então são vários conhecimentos, são vários momentos que a gente vai entendendo, analisando, conhecendo, né? A gente vai conhecer e a gente vai vivenciar, para que a gente possa entender e ao mesmo passo de entender a gente respeitar. A gente respeita aquilo que a gente entende. Então o ensino religioso está aí para contribuir para esse processo também. Aí falou montanhas, mares, rios, florestas, templos, santuários, caminhos, entre outros, que se distingue dos demais por ser caráter simbólico. Então esse caráter simbólico, como eu falei no exemplo do monte ou da floresta verde, tem esse caráter simbólico, porque é um símbolo religioso muito forte. Ah, eu vou pular as minhas 7 ondinhas. Quando eu pular as 7 ondinhas, vai acontecer alguma coisa. Isso é um conhecimento, é um símbolo religioso para uma determinada religião, que deve ser respeitado por conta dos princípios da outra pessoa. Mesmo que eu não acredite, eu tenho que respeitar, viver, conviver e não desrespeitar e nem discriminar. Esses espaços constituem-se em locos de apropriação simbólico-cultural, simbolismo de uma determinada cultura. Aí tem os territórios sagrados, que a gente já reforçou, e vamos agora. Portanto, os líderes exercem uma função pública e seus atos e orientações podem repercutir sobre outras esferas sociais, tais como a economia, política, cultural, educação, saúde e o meio ambiente. Para a gente ver como o conhecimento religioso ele está diretamente ligado com a convivência, com a formação do próprio indivíduo, onde ele pode exercer funções na economia, política, cultura, educação, saúde e meio ambiente. Pode sim intervir em toda a sociedade. A segunda unidade temática nós temos as manifestações religiosas, que é proporcionar o conhecimento, a valorização e o respeito às distintas experiências e manifestações religiosas. Respeitar, mais uma vez reforçando aqui, crenças religiosas e filosofias de vida. Eu gosto muito do crenças religiosas e filosofia de vida, que por mais que eu não seja religioso, existem conceitos religiosos que a gente leva como filosofia de vida. Eu costumo dizer que é um mantra, né? É um mantra. Para mim, fazer o bem sem olhar a quem. Porque Deus está vendo a minha ação e o bem vai e o bem volta. Existem religiões que têm essa proximidade com o que eu acabei de falar com você, mas isso é uma filosofia de vida para mim. Entendeu? Uma filosofia de vida para mim. E aí, olha como isso está interligado. Quando a gente para analisar isso é muito, muito perfeito, é muito bonito. Olha como esse conhecimento religioso está diretamente ligado com a filosofia de vida. Existem pessoas que têm filosofia de vida de não mentir, de falar somente a verdade, sempre a verdade, nada mais que a verdade. Existem pessoas que têm essa filosofia de vida. E isso está diretamente ligado com o conhecimento religioso. Existem conhecimentos religiosos, ensinos religiosos que dizem que você não pode mentir em momento nenhum. Você não pode mentir. E a pessoa leva isso para a filosofia de vida dela. Olha o bem que esse conhecimento religioso está possibilitando essa filosofia de vida dentro dessa pessoa e o mais importante, em sociedade. Já pensou se todo mundo falasse somente a verdade? Teríamos outra sociedade. Olha como esse princípio é importante. O princípio é o respeito. Amar a todos. Ama teu próximo como a ti mesmo. Olha como é profundo em relação à filosofia de vida. Mitos, ideias, divindades, crenças e doutrinas religiosas. Lembrando que essas doutrinas religiosas aqui é quando a gente vai analisar e refletir sobre elas. E não colocar em pauta como se fosse somente elas, tá certo? Os mitos, como eu falei para vocês, são as narrativas, né? A tentativa de explicar como e por que a vida e a natureza e o cosmos foram criados. O mito, mais uma vez, divindades, crenças, as narrativas, a oralidade, a geração em geração. No processo de sistematização e transmissão dos textos sagrados, isso aqui fala em relação à transferência, o passe de conhecimento, né? Onde o pai do meu pai ensinou meu pai, que meu pai me ensinou e eu vou ensinar ao meu filho. Que foi que o pai do meu pai ensinou para o meu pai, que o meu pai me ensinou hoje, que a gente precisa falar em verdade, que a gente precisa trabalhar, que a gente não pode desistir, que a gente tem que levantar a cabeça e lutar pelos nossos objetivos, que a gente tem que trabalhar muito e dormir pouco para alcançar os nossos objetivos. Então foi um conhecimento que foi passado de pai para filho, uma transcendência, e acontece muito isso com os conhecimentos religiosos. Existe uma tendência muito grande dos filhos seguirem as religiões dos pais.
Mas isso, com o decorrer do tempo, pode ser alterado. Mas isso vai acontecer com a decisão da pessoa, não tem nada a ver comigo. Em sala de aula, eu estou falando do conhecimento religioso que a gente vai trabalhar. Se na vida adulta o ambiente favorecer uma outra situação, isso já não compete a mim, compete à decisão da pessoa. As doutrinas constituem a base do ensino religioso. Ideias de imortalidade, quando a gente fala de reencarnação, ancestralidade, ressurreição, transmigração, entre outros, são norteadoras do sentido da vida, direcionar condutas individuais e sociais. Temos agora os códigos éticos e morais, as filosofias de vida, como eu falei para vocês, que é muito importante a gente discutir esse conhecimento, tá certo? Se ancora em princípios cujas fontes não advêm do universo religioso. Não advém do ensino religioso. Existem pessoas religiosas que têm filosofias de vida que se aproximam do conhecimento religioso, mas não são religiosas. Olha como isso também é incrível. Por mais que um determinado público não tenha essa proximidade religiosa com esses conhecimentos religiosos, isso não impede que ela tenha filosofias de vidas que se aproximem com conceitos religiosos. Existe muito essa situação, né? A pessoa não é religiosa porque ela não acredita em uma determinada religião, mas ela convive bem em sociedade. Porque o alvo realmente do conhecimento religioso é possibilitar a aprendizagem de novos conhecimentos, de novas situações religiosas, para que a gente possa possibilitar a cultura da paz. Porque a gente precisa conviver em sociedade, independente desse conhecimento religioso. Nós precisamos conviver em sociedade. Pessoas sem religião adotam princípios éticos e morais. Éticos, por quê? Porque eu tenho que respeitar o próximo. Morais, porque eu tenho a minha moralidade, cuja origem decorre dos fundamentos racionais, filosóficos, científicos, entre outros. Esses princípios geralmente coincidem com um conjunto de valores seculares do mundo e de bem, tais como eu falei para vocês, da matéria e do biológico, o respeito à vida, a dignidade humana, o tratamento igualitário das pessoas, a liberdade de consciência, crença e convicção e os direitos individuais e coletivos. Eu não preciso ser religioso para defender isso. Eu preciso ser uma pessoa que tenha princípios éticos e morais. O respeito à vida. Todos têm o direito a ter vida e a proteger essa vida e a manter essa vida. Dignidade humana, todos nós temos direito a ter dignidade. Dignidade para a escola, para comer, para trabalhar. Tratamento igualitário, liberdade de consciência, crença, convicção e por aí vai. Cumpre destacar que os critérios de organização das habilidades da BNCC, com a explicitação dos objetivos de conhecimento, os quais se relacionam do agrupamento desses objetos em unidades temáticas, expressam um arranjo possível, entre outros, portanto, os agrupamentos